Bom, gente, nós falamos, lembrando o texto de Mateus 9, 35 a 38, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vocês viram aí no texto que nós passamos para vocês, o texto de Robert Blycoy, ele falando justamente que a primeira obra missionária ela começa a partir de missionários judeus, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na questão de alguns irmãos. Se algum irmão tiver com o áudio aberto, irmão, você desliga o áudio para não dar reverberação, tá bom? Agora sim. Tá tudo ok. Então é o seguinte, vocês viram no texto que os primeiros missionários eram judeus, os que foram enviados para fazer o trabalho de divulgação da obra do Senhor através do século. E depois é que você vai ver os gentios fazendo esse trabalho missionário. E Jesus começa mostrando o exemplo, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Quero que você observe aqui esse texto aqui, todas as cidades e povoados. Hoje, infelizmente, nós vemos uma mentalidade missionária, que vamos tratar esse assunto lá na frente, é que as pessoas têm a mentalidade de grandes centros e pequenos centros são deixados praticamente quase que ao lado. Há um tempo atrás, até antes da década de 50, no Brasil, a obra missionária era muito forte na região, no interior, isso é, não na cidade pequena, sempre na cidade pequena, mas na zona rural. Havia muitas pessoas que moravam na zona rural e o trabalho era muito focado na zona rural. E cidades e povoados, também Jesus visitava cidades e povoados. Veja que está mostrando cidades grandes, cidades mais médias, cidade pequena, média e grande porte. Jesus fazia esse trabalho também, mas ele não esquecia os povoados. Se você dá uma olhada aqui no aspecto de Palmas, nós temos alguns povoados, talvez conhecido por poucos aqui. Temos o povoado, que não é um distrito aqui de Palmas, tem o distrito de Taquaraçu, tem um distrito de Buritirama. Eu não conheço outro distrito aqui de Palmas, que eu não, se os irmãos podem até me ajudar, outros distritos que existem aqui em Palmas, daqui do município de Palmas. Mas a maioria das cidades lá no Nordeste, usava-se famílias próximas, moravam, tinha muitas construções, mais ou menos moravam umas 300 pessoas, 400 pessoas, e assim era chamado uma ribeira. E muitas vezes algumas igrejas não conseguem alcançar, mas aqui no Tocantins existe muitos assentamentos, e os assentamentos podem ser alcançados. E algumas igrejas, nós estamos observando que algumas igrejas chegaram a algum desses assentamentos. Eu não sei se vocês conhecem aquele assentamento que vai daqui para Porto Nacional, que entra ali por trás da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, ali tem um assentamento muito grande. Não é assentamento, é uma região. É assentamento do Prata, São João. É do Prata e São João. Ali tem várias igrejas, vocês já viram lá, já vi várias igrejas lá construídas naquele local. Então, eu já trabalhei lá como pastor Laudemiro. Que bênção, que bênção. Olha aí. Então, tem vários lugares para você alcançar. E você vai andando, você pode, por exemplo, aí é que faz uma pesquisa, a pesquisa que é importante, que eu vou mostrar lá na frente, o levantamento de pesquisa para você fazer uma plantação de igreja. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, no caso aqui, nós citando o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, vamos citar isso lá mais na frente com mais detalhe. Nós temos a questão da plantação de uma igreja, a gente exige uma série de custos, custos que são até um pouco altos.
Mas é preciso entender que existe nas cidades povoados, existe, alguns pessoal chamavam antigamente de currutelas. Currutelas eram lugares pequenos, alguns chamavam também ribeiras. E como alcançar essas pessoas? Eu fui, por exemplo, eu estava ontem lá na Itaquaruçu. Itaquaruçu tem um problema muito sério. Tem algumas igrejas plantadas lá, mas Itaquaruçu está tendo uma... A cada ano que passa, o envolvimento com o misticismo tem sido muito forte. Lá tem um centro espírita muito forte, mas lá também tem centro também de pessoas voltadas para o budismo, pessoas voltadas para a área espiritual totalmente diferente do cristianismo. Você já chega naquela praça lá, na praça tem uma casa de não sei de que lá, que é também voltada para a área mística. Lá tem aquela turma chamada dos duendes também, que são também voltados para o misticismo. E a pergunta é, o que é que a igreja evangélica, tem igreja evangélica lá? Tem. Mas você está vendo que as outras religiões também estão observando todos esses aspectos e estão expandindo também aqui para a cidade de Palmas. Vamos então, para mostrar nesse ponto, o quanto é importante a gente percorrer Jesus, todas as cidades e povoados. Nós muitas vezes nos restringimos somente a percorrer o nosso município. Eu não sei se você já foi daqui para Barrolândia, por aquela nova estrada que vai aqui pelo posto, e tem uma povoada, depois mais ou menos 20 quilômetros, tem uma rotatória, você segue, contorna a rotatória e segue para Barrolândia. Existe também lá um povoadozinho pequeno, mas lá também já tem igrejas evangélicas, tem igrejas evangélicas também lá. Você vê o alcance que você pode ter e encontrar pessoas em vários lugares, como você poder alcançar essas pessoas através do Evangelho. A questão é, será que de fato vamos falar um pouquinho mais lá na frente também sobre a importância de nós levarmos o verdadeiro Evangelho para pregar para essas pessoas. Porque se nós não levamos o verdadeiro Evangelho, alguém vai chegar lá com o Evangelho errado, misturado, vamos dizer assim, diluído, e depois você... Aí as pessoas dizem que são crentes, e quando você vai fazer realmente a averiguação, você vai perceber que estão longe da fé evangélica, da fé verdadeiramente bíblica. E aí as pessoas estão iludidas, ainda não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. Vamos para a nossa... Continuando aqui, então, estou dando esses aspectos aqui, esses insights para vocês, a partir do texto da Escritura Sagrada, e ele no final diz aqui, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Continua ainda válida essa observação de Jesus e continua ainda válida também o que Jesus manda para a igreja. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, isso é, que haja mais despertamento no meio do povo. Que aqui no ITR, por exemplo, o nosso desejo é que haja muitas pessoas que se despertem aqui para a obra evangelística, a obra também de missões, e a obra de plantação de igreja. Que haja esse despertamento no meio de vocês, que Deus possa estar, de fato, levantando pessoas vocacionadas para a obra do Senhor Jesus. Lembrando que da nossa emenda, eu não vou ler para vocês, que vocês já viram aí na questão da emenda, o que é que nós iremos tratar nessa primeira parte, que é a parte da história da igreja. Vamos, então, lembra que nós estudamos a semana passada. Eu quero só vou ver se eu consigo passar para vocês aqui o slide da semana passada, bem rapidinho. Vou só passar rapidinho aqui para vocês lembrarem o que foi tratado a semana passada. Teve muita coisa que eu passei por cima mesmo, porque não deu tempo. E aí eu pensei assim, é a partir daqui que eu tenho que fazer uma apostila bem mais detalhada, mesmo sendo resumida, mais detalhada para os alunos terem um pouco de compreensão melhor desse material. Eu vou sair dessa apresentação e passar para outra apresentação aqui com vocês. Espera só um instantinho aí. Bom, aqui vai agora. Que nós analisamos a partir
Deixa eu dar uma olhada aqui, irmãos, para a apresentação. Estão vendo aí ou não? Da semana passada? Começando do 30 até 400 depois de Cristo, estão vendo? Alô? Estamos vendo sim, reverendo Claudemir. Estamos vendo, sim. Tá joia? Então, nós falamos sobre os antecedentes da evangelização, o que foi que os fatores que contribuíram para a difusão da fé evangélica. Você percebe que, no início, essa evangelização ela fica restrita ao império. Ah, pastor, mas você vai encontrar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Filipe falando para o etíope. Sim, mas ele não foi a igreja, foi lá para a Etiópia. Foi evangelizado um homem quando ele ainda estava saindo do Império Romano. Ele ainda tem que passar por Egito para chegar na Etiópia. Estava tudo dentro ainda do Império Romano. Então, praticamente, a evangelização se concentrou dentro do Império Romano, e todo aquele pano de fundo que nós falamos para vocês ajudaram na divulgação, na difusão do Evangelho em todo o Império Romano. Nós vimos, por exemplo, as viagens de Paulo pela Ásia Menor, pela Macedônia, pela Caia, pelo Ilírico, alcançando a Albânia, Iugoslávia, aquela região da Macedônia, da Montenegro, Sérvia, colocando na linguagem para hoje, na Sérvia, Montenegro, foram lugares que foram alcançados por Paulo, até chegar a Roma e Espanha, que havia um projeto de Paulo para chegar na Espanha. Outros centros também, Ponto, Capadócia, Bitínia, bem já na região norte da Turquia hoje, né? Aí nós mostramos para vocês aqui, Ponto, Bitínia, Galácia. Veja que praticamente toda a evangelização ela ficou restrita no início, bem no início, até vamos dizer, 100 anos depois de Cristo. Retornei, pessoal. Acho que está uma situação aqui complicada. Nós estamos retornando. Deu pane geral aqui no meu notebook. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, reverendo Claudemir. Pois é, irmãos, aqui eu já liguei até outro notebook aqui também ao meu lado aqui, para poder, se der um pano, eu corro para o outro. De novo, já estou agilizando outro aqui. Bom, vamos para a aula em si. Já estou abrindo aqui o slide da aula. Vocês devem ter visto aí, eu fiz uma citação para vocês na aula passada, e é por isso que eu fiz uma pesquisa mais acurada. Você deve ter ouvido falar que eu falei sobre que há uma opinião de que no ano 250 depois de Cristo havia aproximadamente de 30 a 50 mil cristãos em Roma, e também no ano 300 aproximadamente 50 mil ou 100 mil cristãos em Roma. Há uma pesquisa dentro da missiologia, também da área da história, que aproximadamente não é 50% da população de Roma era cristã, mas há muita gente, a maioria, isso não a maioria, mas de 30% a 40% da população de Roma já era praticamente cristã naquela época, né? Então, foram alcançada. Então, a gente percebe o quanto o cristianismo avançou naquele período, tendo muitos cristãos convertidos no início do cristianismo, né? Até 300 a.C., quantas situações foram passadas, né? Quantas situações que a igreja enfrentou, e a gente percebe que o cristianismo, iniciando a partir dos judeus, ele começa a desenvolver, a ter um trabalho mais consistente também à medida que vai avançando. Nós falamos também a questão do problema que acontece quando se converte muitas pessoas a partir do momento que se
que o Constantino se diz que é cristão, que a mãe dele era cristã, e falamos sobre essa questão a dificuldade que aconteceu quando se tornou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí muita gente se converteu, entre aspas, e começou a entrar uma série de coisas dentro da liturgia da igreja cristã que mais tinha a ver com paganismo do que com qualquer outra coisa. Então, tudo isso influenciou a igreja de uma forma um tanto quanto negativa, né? Tanto quanto não positiva, mas de forma negativa. Houve uma influência muito séria no período do Império Romano, assim que a igreja foi considerada como igreja oficial pelo Império Romano. Bom, a partir de então, do ano 300, do ano 400, nesse período do ano 400, o islamismo já estava embrionário. O islamismo ele vai surgir a partir de 300 e pouco depois de Cristo. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o islamismo lá na frente. Mas aí esse momento não é um momento ainda de evangelização dos islãs. Vai ser depois tem toda a confusão com o islamismo. Mas o ano 400 até o ano 800 é que vai começar vai surgir o islamismo, cresce, se fortalece e já começa também a ter uma disputa, vamos dizer, com o cristianismo a partir desse período. E nós vamos ver aqui, deixa eu passar aqui, está tendo alguns outros boró aqui, mas eu vou passar aqui para os irmãos acompanharem, porque os navegadores aqui estão me dando quebra-cabeça. Isso tudo é problema de tecnologia. Mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a aula de hoje, né? Eu vou entrar aqui no PDF que eu tenho já pronto aqui, para que não tenha nenhuma dificuldade. Vou compartilhar com vocês. O Império Romano, você sabe, quem conhece um pouco de história, sabe que ele começa a decair a partir de uma 300 anos em diante, mesmo quando a igreja sendo reconhecida como... Vocês estão vendo agora aí o slide? A plantação de igreja, estão vendo aí? Estou conseguindo enxergar? Alguém puder abrir o microfone e falar, eu agradeço. Agora apareceu agora, sim. Sim, apareceu, né? Aí, em 410, começam as invasões no Império Romano, são os povos bárbaros. Na verdade, essa palavra bárbaro é uma palavra que era uma pecha que, assim como os cristãos, assim como os judeus chamavam quem não era cristão de gentios, os romanos consideravam todos os povos que não eram conquistados pelo Império Romano por bárbaros. Tem uma expressão, você pode até uma pesquisa, por que é chamado bárbaro? É simplesmente uma pecha ou um desprezo em relação a todos os povos que não faziam parte do Império Romano. Para eles, que não faziam parte do Império Romano, era bárbaro, né? Então, os bárbaros geralmente respeitavam a vida, as propriedades, igrejas. Aí você pode pensar o seguinte, e os vikings? Nós vamos falar lá na frente sobre os vikings. Os vikings, eles, muito pelo contrário, eles nem respeitavam a vida, eles passavam por cima de tudo. Propriedade, eles tomavam as propriedades, e igrejas eram um lugar que eles achavam muito bom, porque lá encontravam o quê? Prata, muita coisa guardada, e eles matavam os padres sem preocupação nenhuma. Eles eram terríveis, mas vamos ver sobre quando os cristãos arianos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, onde eles são alcançados também pelo evangelho, que ele já parte ali na região da Alemanha, que é chamada arianos, os cristãos arianos. E é interessante que esses bárbaros foram evangelizados por esse indivíduo chamado Úfilas, ou Filas, como algumas pessoas, mas a expressão melhor, correta, é Úfilas. Ele vai fazer a evangelização justamente entre esses bárbaros, entre o povo ali na Alemanha. Ele consegue... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu apresentei para vocês algumas... Deixa eu dar uma olhada aqui, que está perdido aqui. Eu tenho feito um apontamento aqui da aula. Simplesmente sumiu aqui. Vamos lá.
Vocês viram aí também no resumo, o resumo que está apresentado para vocês, esse material que eu mandei para o PDF para vocês dar uma lida. E também fala um pouco sobre esse indivíduo aqui que vai fazer essa evangelização entre os bárbaros. Úfilas é muito conhecido no meio da história da igreja, como ele alcança pessoas bárbaras, pessoas que não tinha. Foi um bispo de maior influência no arianismo. Esse bispo foi amigo do imperador Constantino. Então, os arianos são alcançados, e entre eles tem o Úfilas e tem depois Eusébio de Nicomédia, que é um bispo de influência ariana, já chega até ir além do Império Romano. Então, a igreja cristã, a partir de então, dos 410 depois de Cristo, começa a passar as chamadas fronteiras do Império Romano e alcançar novos povos. E eles alcançam, então, os arianos. Vamos dar um pouquinho mais para adiante, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês mais à frente. Missões aos povos bárbaros também tem os grandes missionários, que foram os monges celtas. Onde é que estão os monges celtas? Você já ouviu falar daquela chamada cruz celta? Os celtas também ficavam na região da Britânia ou da Inglaterra, e também entre na Irlanda. E ali entre eles surgiam os celtas e os beneditinos. Até hoje, você já ouviu falar do chamado São Bento, o mosteiro de São Bento. Lá em Olinda, em Pernambuco, eu tive a oportunidade de visitar um mosteiro de São Bento e entrar dentro do mosteiro e ver algumas coisas, algumas histórias em relação de fazer mosteiros. Então, eles amavam a Bíblia, cantavam o saltério e faziam um trabalho de evangelização. São três coisas importantes que eles faziam nesse período. E os mosteiros eram centros culturais de atividades missionárias. A Europa bárbara foi ganho mais pelo testemunho dos cristãos celtas, que eram irlandeses, e anglo-saxões, que eram justamente na Inglaterra, que por atividade missionária, do que por atividades missionárias procedentes da Itália ou da Gália. Isso é, não, não havia missionários que eram enviados da Itália ou que eram enviados pela Gália, muito pelo contrário. Que foram enviados, para você ter uma ideia, os primeiros missionários romanos só em 596 depois de Cristo, que são enviados a partir de Roma. Mas aqueles homens ali, os celtas, os irlandeses, eles fizeram o trabalho de evangelização, e principalmente não com missionários, assim através dos próprios cristãos celtas. Você já ouviu falar daquela chamada cruz celta? A cruz celta é diferente da cruz cristã chamada, né? Se você vai observar que os celtas iluminam a idade das trevas, você vai ver lá na página 233 do artigo que eu mandei para vocês, falando sobre a questão dos celtas, como eles faziam trabalho de evangelização ali na Islândia e alcançaram muitas cidades, foram alcançadas e foram evangelizadas através dos celtas. Continuando um pouco mais, devido a essa questão dessa queda, eu tenho que avançar um pouco mais com vocês, e depois eu vou ficar compartilhando mais artigos com vocês. Do século VI ao século VIII, país mais avançado da Europa Ocidental, grande obra missionária foi feita ali das Ilhas Britânicas até o norte. Um dos mais famosos missionários celtas é chamado Columbano. Se você vai atrás da história da igreja, em livro de história da igreja, pergunta sobre Columbano, você faz uma pesquisa sobre esse sujeito, você vai encontrar o quanto ele fez, esse missionário, quanto eles alcançaram vidas através do evangelho. Columbano fez um trabalho importante, ele era um missionário celta. Aí vem os godos, você já ouviu falar dos godos, visigodos, ostrogodos, que foram eles que eles praticamente, esse povo foi que destruiu o Império Romano. O Império Romano foi caindo a partir desses povos. Os godos, primeiro povo teutônico ao norte do Danúbio, abraçaram o cristianismo em grande número.
O testemunho dos primeiros cristãos é a evangelização ali, sistemática por Úfilas, que nós já falamos sobre ele, que de 311 a 380 foi o período de vida dele. E ele fez uma tradução da Bíblia para o gótico, a língua gótica. Lembra-se que os godos, eles eram alemães. Colocando, para você fazer um link para hoje, morava na região da Alemanha. Então, ele fez esse trabalho de evangelização entre os alemães antigos. Continuando, os francos foram batizados pelo rei Clovis e 3.000 guerreiros em 25 de 12 de 496 depois de Cristo. E foi influenciado por sua esposa Clotilde a abraçar a fé ortodoxa romana. Veja bem, quando Clovis se converte, praticamente como o rei se converte, a tendência era o seguinte: o rei se convertendo, todo o império, todo o reinado dele se convertia, porque para agradar ao rei havia então essa grande conversões que era, vamos dizer assim, muitas delas muito delas era simplesmente para agradar ao rei. Então, o batismo de Clovis faz com que muitos aderem ao cristianismo. Os saxões, convertidos à força durante o reinado de Carlos Magno, ou se convertia ou morria, aí, aí todo mundo queria ser cristão, né? Naquela época, senão morria. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da história aqui do Brasil, quando vieram os cristãos novos aqui para o Brasil, que isso eram os judeus. Os judeus foram forçados a se converterem ao cristianismo quando vieram aqui para o Brasil. Então, para eles não morrerem, eles tiveram que se aceitar, entre aspas, a fé católica para poder ser aceito pelo catolicismo e não serem perseguidos. Mas aqui no Brasil eles adotaram nomes assim que não tinha os nomes comuns em Portugal. Eles tiveram colocar nomes, sobrenomes com nome de pessoas, assim, de árvores, de coisas da natureza, por exemplo, oliveira. São pessoas que são descendentes de judeus, Pereira, não esses nomes como Silva. Silva geralmente é de linhagem bem portuguesa. Mas você vê que a conversão à força aconteceu não simplesmente naquela época, mas também até na época da colonização do Brasil, houve também uma conversão também à força por parte do século V, de 449 a 500, destruíram muito do cristianismo original e houve uma necessidade de recristianização no século VI. Por exemplo, se você mata todo um povo, toda uma geração, que você reconstrói toda aquela geração com um novo sistema, uma nova religião, então, para você voltar ao cristianismo naquele local, tem que ser mandados novos missionários para aquela região, para que possa evangelizar e assim conseguir conquistar esses anglo-saxões. E vamos dando um pouquinho mais. E na Britânia, quem foram os missionários que foram enviados? Lembre-se que nesse período aqui, de 449 a 500, os anglo-saxões invadiram. Então, era preciso como o cristianismo foi destruído naquela cidade, naquela região, era preciso reevangelizar. E aí foi o quê? Para lá. Columba, não é columbano, não. Columba é diferente de columbano. 521 a 597, irlandês, fundou o mosteiro de Iona, na ilha da Escócia, em 565, e evangelizou os Pictos. E por 200 anos, Iona enviou missionários às Ilhas Britânicas e toda a Europa. Outro missionário na Escócia foi Ninian, em aproximadamente 400 depois de Cristo. Então, veja aí como para se você fazer um trabalho de missões, trabalho de evangelização, a dificuldade que é. Vamos dar um exemplo atualmente. Onde havia um cristianismo muito forte, hoje nós estamos fazendo um trabalho de evangelização ou missões, é na Europa. A Europa
todos os avivamentos foram fechados. Os missionários hoje estão precisando, carecendo de receber missionários. Veja a dificuldade que tem na questão da obra missionária. Em um século, em uma questão de 100 anos, pode mudar completamente toda a realidade de uma nação. E, por exemplo, hoje, a Turquia é um país muçulmano. Há uma tolerância com o cristianismo, mas lembra que lá na Turquia, o que é que você vai encontrar na Turquia? Você vai encontrar na Turquia as 7 igrejas do Apocalipse ficavam onde? Na Turquia atual. Você vai encontrar também na Turquia os Gálatas, quando escreve para os Gálatas, está escrevendo para as pessoas que moravam também na Turquia. Hoje precisa ser reevangelizado. Da mesma forma também na Síria. Cadê a Antioquia da Síria? Também precisa ser reevangelizado. Foi tombado pelo quê? Pelos os muçulmanos. Os muçulmanos cresceram por tomaram praticamente os lugares que eram antigamente do cristianismo. E simplesmente varreram do mapa. E esse varrer do mapa começa com mais força a partir das cruzadas, que nós vamos ver lá um pouquinho mais na frente. Agostinho foi enviado pelo Papa Gregório Magno em 596 com 40 monges beneditinos e foi o primeiro arcebispo de Cantuária. E ele fez um trabalho de evangelização com o rei Eteoberto, e cuja esposa era cristã, que se chamava Berta. Então, ele foi enviado também para a Britânia para fazer o trabalho de evangelização. Então, foi o Columba, e depois foi Agostinho. E ele levou com ele 40 monges beneditinos. Lembra, nós falamos antes que os beneditinos, eles também estavam onde? Lá na ilha, os grandes missionários foram monges celtas e beneditinos. Veja, os grandes missionários da época, monges celtas e beneditinos. Como eles fizeram esse trabalho de evangelização? O fortalecimento deles era a partir dos mosteiros, era a ideia dos mosteiros, havia uma preparação para eles, e eles então partiam, Columbano, Agostinho, fizeram esse trabalho de evangelização. Havia uma preparação para eles, para que eles pudessem então fazer esse trabalho de missões. Se você gosta de seriados, você ora uma vez ou outra, você vai encontrar, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão dos bárbaros, dos vikings. Se você assistir alguns seriados atuais, você vai encontrar sempre a luta, a disputa entre os cristãos e também na evangelização também dos vikings. Você vai encontrar aquele seriado que tem, acho que não sei se quantos episódios, eu comecei a assistir uma vez e parei, disse, não é coisa demais, não tenho tempo para fazer isso tudo. Eu gosto muito das histórias dos vikings, só para conhecer um pouco da história, e eu parei de assistir, porque não é muita coisa, não tenho tempo para isso, não. E na Netflix tem o chamado Os Vikings, você pode assistir, você vai ver, geralmente os cristãos também tentando evangelizar, alguns sendo mortos, e alguns até sendo convertidos ao paganismo. Aí agora foi lançado há pouco tempo, não sei se você conhece, os irmãos conhecem aí na Netflix, também um seriado que vai falar sobre a Ilha Britânica, que quando os vikings invadem a Ilha Britânica, a Inglaterra e também a Irlanda, e você vai ver o cristianismo lutando em relação a isso. Se você assistir os Vikings primeiro, você vai ver quando eles saem da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, e vão invadir o sul, partindo para as ilhas irlandesas. A Irlanda, como também a Grã-Bretanha. E como eles pilham, como eles destroem completamente as igrejas. E o pior de tudo é que você vai encontrar nesse novo seriado, ou nova série, que você conhece agora, que é a série chamada The Last Kingdom, o último reino. Ele trata, eu fiquei assim, observando comigo, comecei a assistir com minha esposa, veja como ele retrata o cristianismo, com alguns aspectos negativos. Primeiro, o cristianismo imoral, um cristianismo fraco, onde os padres são fracos, e
e como simplesmente os vikings passam por cima deles e como a fé deles são vamos dizer assim, zombada. Mas, infelizmente, aí esquece também de mostrar nesses grandes seriados, dessas grandes séries, esquece de mostrar o lado positivo, o que é que o cristianismo também fez de positivo na região. Lógico que havia muitos erros, mas também houve muitos acertos. Voltando aqui para a questão da evangelização dos missões, dos povos bárbaros, na Gália, reevangelizada no século VI por Columbano, 546 a 615, que pregou também na Suíça e também em norte da Itália. Você já ouviu falar chamados gauleses? Gauleses são o quê? São franceses. Lembra daquele filme Asterix, Obelix, que eram gauleses? Então, eles tiveram que ser reevangelizados, o pessoal da Gália. E a Espanha, você vai encontrar os suevos, que eram católicos, e tornaram-se arianos por influência dos visigodos. Os godos e visigodos, que eram da região da Alemanha, que foram evangelizados, e eles se tornam arianos por influência de visigodo. Quando se fala a palavra ariano, se refere também a uma doutrina ariana, que nós vamos falar um pouquinho também lá na frente sobre a doutrina ariana. E retornaram à Igreja Católica em 550. Eles tinham sido influenciados pelos visigodos e saíram praticamente da Igreja Católica, tornaram-se arianos, mas foram conquistados pelos visigodos em 580, reconquistados pelos visigodos em 585, que tornaram-se católicos em 589, sob Ricardo, o terceiro, então não está errado aí, irmãos, no terceiro sínodo de Toledo, que é chamado Conselho do Filho, né? Então, vamos observar esses aspectos mais detalhados no material que eu vou passar para vocês. E a evangelização na Holanda, evangelizada por William Broad, e onde companheiros, primeiros missionários entre os frígios, a partir do ano 690. Eu estou dando um repasso aqui para vocês, que vocês vão ter todo esse material para vocês dar uma lida. Agora, se você não ler, você vai perder muito dessas informações históricas que são importantes para o seu conhecimento, para o seu crescimento também. Esse material que eu estou passando para vocês. Eu estou passando aqui só um resumo, estou deixando muita coisa para trás, muita coisa mesmo, mas com a minha ideia é justamente para que você possa voltar para o material e ler mais, um pouco mais sobre esses assuntos. Como também nós estamos terminando a apostila para passar para vocês o mais rápido possível, que é um repasse histórico de tudo aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Tá ok? Vamos continuar? Alguma dúvida aí, irmão? Alguma pergunta sobre essa questão da reevangelização, das dificuldades do trabalho? E aproveitar agora esse momento. Vamos continuar trabalhando. Bom, se quiser perguntar, vocês dão uma pausa aí, vocês perguntam, pastor, me explica um pouco mais sobre esse assunto. Uma coisa bastante interessante na evangelização, principalmente dos vikings, acontece na Alemanha aí, que havia uma influência também muito grande da cultura vikings também entre os godos e visigodos. Bonifácio de Winfried, deixa eu retornar aqui, vocês estão vendo a apresentação aí ou não? Está indo outra apresentação aqui. Estamos vendo, sim. Eu vou mudar a apresentação aqui para o PowerPoint, para facilitar para mim aqui, né? Porque eu estou fazendo outro material. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Eu peço perdão para os irmãos, porque realmente esse negócio me trouxe um transtorno que eu não queria.
transtorno aqui de ter ficado fora do ar, como diz o ditado. E trouxe essa problemática. Vocês estão vendo aí tela grande aí ou tela pequena? Deixa eu dar uma olhada aqui que vai dar para saber. Dá para ver bem, reverendo Laudemiro. Eu consigo ver bem. Não está de tela cheia, mas dá para ver bem. Mas eu vou colocar aqui em tela cheia para facilitar para vocês. Olha aqui a apresentação, ver como é que está. Assim, vou melhorar ela aqui. Vou interromper e vou melhorar aqui a apresentação. Pronto, agora vai melhorar. Agora ficou bom. Bom, aí você vai encontrar, vocês vão encontrar na Alemanha, o Bonifácio, esse nobre inglês e monge beneditino que cortou o cavalo sagrado de Thor. Ele é interessante que se você dá uma olhada no material que eu vou passar para você e também na história da igreja. Como é que ele faz para conseguir evangelizar esse povo? Ele faz um desafio. Um desafio era justamente esse, eles destruir, cortar o cavalo de Thor, mas todo mundo dizia, o pessoal dizia, se você cortar esse cavalo, simplesmente você vai ser morto instantaneamente. E ele fez um desafio. Então, foi o seguinte, vou provar que o meu Deus é verdadeiro e que Thor não é verdadeiro, e eu vou destruir esse cavalo, e se Deus for verdadeiro, ele vai me manter vivo. Se não, se Deus não for verdadeiro, ele vai me destruir completamente. Thor vai me destruir por ter destruído o seu cavalo. E ele tomba o cavalo de Thor e não acontece nada. E com isso ele consegue, através disso, mostrar claramente que Thor não existe. É simplesmente uma crendice, é simplesmente uma mitologia. E a partir de então ele começa a falar de Jesus para o povo começa a se converter ali na Alemanha. E ele fundou um grande organizador e ardente missionário. Ele fundou grandes mosteiros e a igreja alemã. Arcebispo de Mainz ou Mongúcia em 741 e trabalhou também entre os francos e foi morto com 500 companheiros quando foi fazer missões entre os frísios. Os frísios ficavam na região da Rússia. E as pessoas dizem para ele, não vá para aquela região porque você vai ser morto. E ele tentou, assim, eu vou levar 50 pessoas para fazer a evangelização, não vá, que eles não vão aceitar essa nova mensagem, a mensagem do cristianismo. Eles vão simplesmente matar vocês. E ele teimou e foi, e infelizmente, aconteceu com ele, foi a morte dele. E na China, você vai encontrar os primeiros pioneiros, que foi a Lo Pen, e eles criam ali na questão dos Nestorianos, 635 a.C. Veja o que acontece com os Nestorianos. A igreja nestoriana foi uma das maiores igrejas missionárias de todos os tempos. Fundaram muitos mosteiros, mas eles levavam uma heresia chamada heresia nestoriana, sobre a questão da divindade de Cristo. Eu vou passar esse repasso para vocês aí no decorrer, não aqui na aula, mas eu vou passar para vocês o perigo do arianismo, a doutrina errada do arianismo, a doutrina errada dos nestorianos, e quando você leva um evangelho não correto, você contamina o povo, mesmo que a igreja seja grande, como, por exemplo, na China atual, existe, a igreja cristã lá é muito grande. É grande, mas há muitos que se dizem protestantes, que é uma visão completamente errada da Escritura Sagrada. Então, não é tão assim, vamos dizer assim, um cristianismo puro, um protestantismo puro que existe na China, não. Existe, mesmo que sendo perseguido e tudo mais, tem muitos que estão sendo perseguidos, que abraçam a doutrina até hoje nestoriana,
e tem muitas complicações. Então, por isso, uma vez eu vi um irmão passou para mim um vídeo. Ah, pastor, esse vídeo aqui, ó, veja a igreja perseguida, que igreja abençoada, igreja de Deus. Aí fui eu dando uma olhada naquele vídeo, eu fui fazer uma pesquisa sobre aquela igreja especificamente. Meu irmão, eu fiquei estarrecido. Parecia tudo evangélico, mas a doutrina era completamente errada, sem fundamentação bíblica. Então, eles fizeram, Elopen fundaram muitos mosteiros. Quando os franciscanos chegaram lá na China, o João de Monte Corvino, chegaram em Pequim em 1294 e encontraram uma missão nestoriana firmemente estabelecida. Quando eles foram evangelizar, chegaram lá, tinha um povo já evangelizado, mas só que com uma doutrina contaminada. Por isso que, vamos dar um exemplo para vocês hoje em dia. A evangelização atual, a gente diz assim, mas tem muita igreja, pastor, tem muita igreja. Igreja para tudo que é quanto é lugar aí. A gente não pode pregar o evangelho mais em tal lugar, não, porque diz o apóstolo Paulo que para não semear onde já está semeado, ou pregar onde já está pregando, Cristo já está pregado. Vamos para outros lugares. Mas, irmãos, eu queria fazer uma comparação para vocês entenderem. Quando há uma enchente numa cidade, a água invade toda a cidade. E o que é que o pessoal mais necessita quando tem a enchente? Qual é a maior necessidade do povo? A maior necessidade do povo não é a comida, porque ele pode aguentar um pouco mais. A necessidade do povo maior é de água potável. Porque se ele tomar daquela água que está em todo lugar na cidade, eles podem adoecer, terão várias enfermidades por causa de uma água que está contaminada. Então, a maior necessidade, quando o povo está invadido de um enchente grande, invade toda a cidade, a maior necessidade é água potável. Na cidade aqui de Palmas, há praticamente uma inundação de igrejas. Mas eu confesso dizer para os irmãos, são poucas que vão usar o critério bíblico, vão passar. São poucas. Eu digo porque já fui. Se você vê, você pega uma televisão de uma antena parabólica comum, o que você vai encontrar de canais chamados religiosos que passam tantas heresias. Eles têm 24 horas, mas é tanta heresia, tanta coisa fora da Escritura Sagrada e tanta gente seguindo, você não pode dizer que aquilo ali é um povo de Deus, não. Você não pode dizer que é um povo enganado. Aí qual é o desafio hoje? Evangelizar esse pessoal. Evangelizar, falar do amor de Deus para quem diz que é evangélico. Eu disse, não sou católico, não. Não, mas a evangelização não é somente para os católicos. É para quem não conhece a Jesus de forma correta, quem está interpretando a Bíblia de forma incorreta. Evangelização, você evangelizar pessoas que distorceram a Escritura Sagrada. Por exemplo, desculpa os irmãos, talvez que pensem ao contrário aqui, mas a nossa visão aqui no nosso Instituto Teológico Reformado é uma visão teológica reformada. A visão nossa é reformada. Nós não podemos aceitar como cristãos que vem como verdadeiro crente, pode até ter, mas ele se converteu, mas se ele se converter, tem muitas coisas que tem que se contaminar nele. A pessoa que veio de uma igreja mundial do poder de Deus, que veio da universal do reino de Deus, uma pessoa que veio de umas igrejas, tem igrejas aqui em Palmas, que só tem aqui em Palmas. Eu vi uma igreja chamada Igreja Pentecostal do Fogo do não sei do que mais lá. Você vai atrás, vai perguntar para essas pessoas os princípios básicos alimentares da fé cristã, as pessoas não têm. Precisa ser o quê? Não, eles são crentes, então vamos evangelizar. O desafio é evangelizar esse pessoal. O desafio é falar do amor de Deus para essas pessoas, que elas nem conhecem. E não tem Escritura Sagrada. Isso é o desafio. Aí a pergunta é, não vou evangelizar porque essas pessoas estão evangelizando crente, vai sempre fazer proselitismo. A pergunta é, você tem evangelizado essas pessoas? Tem falado do amor de Deus para essas pessoas? Porque elas também estão perdidas.
Digo isso porque eu tenho evangelizado alguns dessas pessoas. Eu tenho observado no decorrer dos anos, o quantos eles estão numa situação mais complexa ainda, porque não são católicos, não são verdadeiramente protestantes e estão com ideias completamente contaminadas na sua mente e no seu coração, e achando que estão certos. Bom, agora chegou os vikings. Esses indivíduos terríveis, pagãos e não civilizados, devastaram a Europa por 250 anos. Agora eles partem de 800 a 1200 depois de Cristo. Muito mais cruéis que os visigodos e os vândalos. Eles destruíram a igreja, mosteiros, como Iona e Lindisfarne, e eles destruíram também manuscritos. Eles não sabiam ler, e uma das coisas interessantes que aprendi nos mosteiros era a questão da leitura e de escrever. Então, eles tinham muitos pergaminhos. Não havia imprensa na época, e quando os pagãos, os vikings, chegavam nesse lugar, que, na verdade, eles queriam fazer somente a pilhagem, queria o que pudesse tomar do povo, eles faziam isso. E eles destruíram muitas igrejas e queimaram muitos manuscritos antigos. Finalmente, aniquilaram o movimento missionário irlandês e inglês, mas eventualmente renderam-se à fé dos seus cativos, especialmente os ingleses. Aí você vai encontrar um pouco dessa história nesse novo filme que eu falei para você, The Last Kingdom, onde você vai encontrar como praticamente, The Last Kingdom significa que é o último reino. Era o reino Wessex, fica no final, já na Inglaterra, bem no sul da Inglaterra, era o último reino a ser tomado. E você vai ver toda uma história, você vai ver o cristianismo sendo destruído, a igreja sendo pilhada pelos vikings, e sem pena e sem dó. Muitos clérigos sendo mortos naquela região. Bom, grandes movimentos de reforma na Igreja Católica nesse período de 800 a 1200, né, com a evangelização também dos vikings. O mosteiro de Cluny, que fica na França, em 910, Gregório VII, que é chamado também de Hildebrando. Eu queria até chamar a atenção para esse indivíduo aqui, que se torna depois até Papa, o Hildebrando. A história desse indivíduo aqui, que você vai ver, tem umas contradições meio complicadas. Eu gostaria que você desse uma lida. Cisterciense, que é de Sistor, em 1898, grandes movimentos de reforma na Igreja Católica, tentaram fazer isso. E o Gregório, que vocês devem falar, lembra que eu falei para vocês, chamado canto gregoriano? Esse indivíduo que define em relação ao canto gregoriano. É assim que vai ser cantada dentro da Igreja Católica, não vai ser cantada agora de todo jeito. Aí, no século IX, missionários começam a entrar na Escandinávia. Aí, veja bem aí, mas os resultados são lentos. Aí, onde é que é a Escandinávia? Onde ficam os vikings. Era ali que ficava, que era a terra natal dos vikings. Fazer a evangelização agora na terra desse povo tão cruel e tão pilhador e tão difícil. O maior missionário da época chama-se Ansgar, 801 a 865, que era um monge francês, conhecido como Apóstolo do Norte, era arcebispo de Hamburgo. Em 1832, ele trabalhou na Dinamarca e na Suécia, justamente no berço dos vikings. Ele fez esse trabalho de evangelização entre esse povo. E na Dinamarca também atuou seu discípulo Rimbert. Na Noruega, muita violência, o cristianismo foi introduzido por reis e não por missionário. A conversão de Hakon o Bom, isso é, os reis forçavam, você se converte ou você morre. Então, muitas pessoas que rejeitaram a converter-se foram mortos. Na Suécia, como os demais países, tornou-se nominalmente cristão no século XII. Como os demais países, tornou-se nominalmente cristão no século XII. Isso é, o rei se convertia e o rei forçava todo mundo a se converter. Isso, algumas ideias erradas que a gente vê na evangelização
A gente diz assim, não, se a gente ganhar um pai da família, a família ganhou a família toda. Mas quem disse isso? E muitas vezes as pessoas ficam com medo do pai, o pai força a barra e a pessoa não é convertida. E quantos até nós, como evangélicos, a gente viu casos dos nossos próprios filhos, das nossas próprias igrejas, que chegam a uma certa idade, que foram criados dentro da igreja, mas eles não são convertidos, os pais negligenciaram a evangelização dos filhos, os filhos cresceram e saíram de casa e caíram no mundo. Porque os pais acharam que se eu simplesmente acha que religião, que cristianismo, ou acha que religião você pode passar de pai para filho, mas a fé salvadora não. Você tem que evangelizar seus filhos. Você não pode forçar a barra com seus filhos. Você tem que levar a evangelização para eles. O que você e eu temos falado do amor de Deus para os seus filhos. Quando eles chegam à idade adulta, eles têm que saber, eles tomaram a decisão por Cristo. Não é evangelizado. Eu vi um testemunho no final de dezembro de um pai dizendo o seguinte: olha, pastor, eu me preocupei muito em levar meus filhos para a igreja. E era duro, rígido com meus filhos. Eu tinha falado sobre esse assunto da igreja, a importância de nós evangelizarmos nossos filhos. E ele disse assim: hoje eu falo com muito pesar, que meus filhos estão fora da igreja. E eu não me preocupei, como o senhor está dizendo aí, me preocupei na evangelização dos meus filhos. Meus filhos hoje estão afastados do evangelho. Não teve essa preocupação em evangelizar. Então, tem muitos pais que acham que simplesmente levar o filho para a igreja vão se converter. Sim, mas ele está sendo evangelizado a começar por dentro de casa. E uma das coisas que pode começar é através justamente do culto doméstico. Você chegar mesmo a falar para os seus filhos, chegar um momento assim, você conhece a história, uma coisa, mas perguntar, fazer o evangelismo com seu filho. Não seja um método de evangelização que você vai utilizar. Isso é de extrema importância para você fazer com seus filhos. Senão eles vão acabar sem conhecer a fé evangélica. Aí eu já vi pessoas se convertendo de filho de crente dizendo assim: não foi por causa dos meus pais, minha mãe que nunca me evangelizou. Eu, particularmente, eu já levei vários filhos de crente para Cristo. Vários filhos de crente para Cristo. Então, não pode você pensar, como aconteceu no passado, ter filhos só simplesmente nominalmente cristãos. São crentes, mas não são crentes, de fato, de verdade. Bom, vamos continuar. Gente, eu queria dar uma pausa para vocês. A gente dá uma pausa daqui a pouquinho, mas vamos continuar aqui. Esse negócio atrasou um bocado, por isso que eu estou correndo aqui para tratar desse assunto com você o mais rápido possível. Na Europa Oriental, evangelização pela Igreja Bizantina, a partir do século V. E na Morávia, Tchecoslováquia, eslavos, pioneiros, irmãos Constantino, Cirilo, irmãos Constantino, que esses irmãos Constantino entre eles Cirilo, 826 a 869, e Metódio, aproximadamente 815 a 885. Eles fizeram a codificação da língua morávia, criação do alfabeto, foi a partir de então que começou a alfabeto russo, a tradução da língua e da liturgia. Isso com o quê? A evangelização através da Igreja Bizantina. Eu vou passar mais informações para vocês dar uma estudada, porque todo o pessoal daquela região, da Geórgia, da Romênia, da Moldávia, hoje, atualmente, a Romênia, não, a Romênia, a linguagem ela vem da raiz da latina, mas a Bulgária, a Tchecoslováquia, antigamente chamada Tchecoslováquia, como hoje os sérvios, e aí você vai subindo a Ucrânia, a Bielorrússia, a Rússia, eles são chamados povos eslavos. A raiz da língua deles mesmo vem desse tronco eslavo. Então, foi a partir daí que foi criada, então, a criação do alfabeto russo, a codificação da língua. Veja o que acontece.
Quando um missionário vai para um país, ele vai para uma tribo indígena, ele vai encontrar o pessoal falando a linguagem, mas a linguagem é só falada, ela não está escrita. Então, ela tem que codificar essa língua e fazê-la escrita, fazer como é que definiu o alfabeto dessa língua. E aí vai ser o obreiro, o missionário que vai codificar. E a partir daquele tronco, dessa codificação, é que ele vai estabelecer, vai salvar a língua. Por que algumas línguas indígenas no Brasil hoje continuam até hoje? Por causa dos missionários. Os missionários que ficaram a língua, transformaram, existe uma palavra, uma expressão dentro do meu missiológico, eu esqueci agora essa expressão só na minha cabeça, chamada dessa codificação. Eles colocam, pega a língua falada e transforma, ela vai com o tempo, vai criando o alfabeto e criando as palavras, e aí você salvou aquele idioma. O idioma não se perde mais. Mas muitos idiomas ou línguas que foram faladas no passado, que não foi feita essa codificação, simplesmente foi perdida. E aí, para codificar a língua, para melhorar a língua, eles fazem a tradução da Bíblia naquela língua e você consegue salvar aquela língua. Por exemplo, o alemão hoje, ou até o atual, deve-se muito à tradução de Lutero da Bíblia para o alemão, ou que salvou a língua alemã, porque senão ela seria sido influenciada por outras línguas ao redor da Alemanha. Mas a Bíblia em alemão, feita por Lutero, salvou o idioma alemão. Isso é reconhecido até hoje pela história. Então, veja a importância da questão da codificação da língua. Você é mandado, por exemplo, uma tribo indígena, chega lá, o pessoal só fala aquela língua, não há nada, não há escrito, não há livro, não há nada escrito. Aí veja o desafio do missionário. O missionário vai lá para evangelizar, mas ele tem que codificar a língua, para poder, um dia, haja uma tradução da Bíblia para aquela língua. E o missionário tem que compartilhar isso com outros para poder não ter problema. Eu conheço um missionário que trabalha no sul aqui do Tocantins, entre os índios javaés. Ele tem toda a codificação da língua. E tem alguns missionários da Novas Tribos que estão chegando lá, estão tentando codificar a língua. Estão tendo muita dificuldade. Eu disse, porque você não conversa com o fulano de tal, que já tem a codificação? Não, pastor, ele tá aprendendo isso. Eu digo, não, vocês têm que sentar com ele e conversar com ele. Não, a gente está tendo alguma dificuldade, vocês precisam conversar para que não haja duas codificações, para que não haja problema. E ele já conhece demais a língua do javaés. Ele já tem praticamente todo o material já traduzido e sabe falar fluentemente a língua dos índios, mas está tendo esse problema com, vamos dizer assim, duas missões evangélicas no lugar. E eles têm que parar com isso, porque senão quem vai sair com prejuízo com isso aí vai ser no futuro. Esse pastor pode morrer, todo o conhecimento que ele tem da codificação da língua pode simplesmente ir embora com ele. Deu para os irmãos entender como é essa importância da codificação da língua para a criação do alfabeto e a tradução da Bíblia, e também de você até utilizar na liturgia, que é a questão da igreja bizantina, que é fazendo evangelização entre os povos eslavos. Bom, também entre os povos eslavos estava a Bulgária, e a conversão do rei Boris em 865 depois de Cristo, onde com a conversão dele também, muitos também seguem a mesma linha. E aí nós estamos chegando praticamente ao final. Rússia, o cristianismo consolidou-se no reinado de Vladimir Kiev. Aí você pergunta, mas pastor, mas Kiev hoje na capital da Ucrânia, ali era só praticamente um povo. A Rússia, ela não surge a partir dela mesma. Kiev não surge a partir da Rússia. A Ucrânia não surge a partir da Rússia. É a Rússia que surge a partir da Ucrânia, a partir de Kiev. Kiev era a cidade mais importante naquela região. E de Kiev, isso que é formado, então, depois de Kiev é formado a capital da Rússia, que é Moscou. Em 1980,
1980 a 1015, o cristianismo consolida-se no reinado de Vladimir de Kiev. E aí depois vem a Polônia, primeiros missionários eslavos e germanos. Polônia também vem do tronco, o tronco também eslavo. Então você vai encontrar Polônia, Bulgária, a Sérvia, a Moldávia, a Rússia, a Lituânia, aqueles países também que fazem divisa com a Ucrânia, eles praticamente são tudo do tronco eslavo. E eles têm essa linguagem, e por isso que é importante, se você traduzir fazer uma tradução da Bíblia, pegando um tronco linguístico, vai facilitar para você fazer a tradução da Bíblia. Quando eu falo isso, você fazer isso assim, porque quem sabe se entre nós aqui não vai surgir um missionário que vai para alguma região, que vai ele vai estudar mais, e ser necessário fazer a tradução da Bíblia na língua do povo. E é um momento crucial, irmãos, em questão desse povo, é a conversão do Duque Miesico, batizado em 966 d.C., talvez por influência da sua esposa cristã, que chamava-se Dobrá. Esse Duque, ele é batizado e é crucial para a evangelização dessa região da Polônia e também para que seja alcançado esse povo eslavo e germano. Bom, aqui nós estamos encerrando essa parte aqui, espero que você tenha compreendido. Eu queria perguntar para vocês, deu para entender o que foi que lhe chamou a atenção até aqui nessa aula? Se você ler o artigo também, deve ter ajudado bastante para você compreender a aula. E aí? Vamos compartilhar? Eu vou dar uma pausa para vocês. Pastor, Pode falar. Quem está falando? É o Diogo. Eu queria saber se algum material específico sobre a Polônia e se nos dias de hoje há missionários presbiterianos atuando na Polônia. Na Polônia eu não tenho informações. A Polônia hoje ela é muito católica, é um país muito católico, e principalmente fortaleceu o catolicismo lá foi o Papa João Paulo II. A Ucrânia é muito forte com a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ela é diferente da Igreja Católica Romana. Mas na Polônia, a Igreja Católica Romana é muito forte. E a Ucrânia faz divisa com a Polônia, né? Mas eu não sei hoje eu não sei, não teria uma informação, teria que dar uma olhada aqui no site da PMT, se tem algum missionário na Polônia. Eu conheço um pastor que está na Romênia. Na Romênia eu conheço um pastor que está lá, ele trabalhou aqui na região do Tocantins, ele foi pastor em Paraíso, foi pastor em Colinas, é o pastor Gilberto. O nome dele em romeno é Gilbertesco. Ele trabalha na região da Romênia. Mas na Polônia não tem que dar a PMT. Entendi. Obrigado. Mais alguma pergunta, irmãos? Reverendo. Sim. A Luzanira, ela mandou uma mensagem por escrito aí. Deixa eu dar uma olhada aí. Quem mandou? Sim. A... Pastor ouviu o nome de uma missionária no artigo chamado Brígida. Da missionária no artigo chamado Brígida. Eu não vi nenhum comentário aí na história a respeito. Sim, nós não falamos todos os detalhes. Nós não estamos falando todos os detalhes ainda, porque a história é muito rica. Por isso que eu recomendei vocês fazer a leitura do livro. Estou dando esse material que vai complementar, porque isso aqui praticamente o que eu estou passando para vocês é um resumo. Vai ser difícil passar todas as informações aqui para vocês de mais detalhes, que foram muitos missionários. Eu estou falando dos principais, de alguns missionários que foram importantes nesse período. Deixa eu dar uma olhada aqui na Brígida.
o artigo, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, eu poderia ter falado um pouco mais de... E eu gosto muito eu estudei muito sobre essa questão, sobre os celtas. Dando estudado um pouco sobre os cristãos celtas, muito bons, terá muitas informações que vai valer a pena. Se dá esse assunto, tá bom? Esse material que eu estou fazendo, que eu estou fazendo a tradução, ele vai ajudar muito vocês a terem uma visão mais detalhada, até melhor, até esse que eu passei para vocês hoje, ele é bem resumido. O outro material que eu vou passar, ele no livro são 90 e poucas páginas, então estou tirando meu tempo aqui, tentando traduzir, fazendo as adaptações, corrigindo os nomes, e que nome próprio numa língua é uma coisa, no português é outra, então estou fazendo essas pesquisas, tenho que fazer pesquisa nos livros de história, dando uma olhada nos livros que tem, sobre outros livros sobre missões, para facilitar a minha tradução. Mais alguma pergunta? Eu queria falar um pouquinho sobre a Bulgária atual. A Bulgária, quando estava sobre o Império, sob o domínio da União Soviética, chamada, eles tiveram um problema muito sério da questão da evangelização. Era proibida a evangelização na Bulgária, e quando houve a queda do comunismo, muitas pessoas mandaram pedir socorro para que a igreja enviasse, principalmente as igrejas protestantes, enviasse missionários para a região lá, porque eles estavam carentes de ouvir falar do evangelho. Pois bem, o que aconteceu? As missões protestantes não acharam que deveriam ir tão rápido para lá. Acharam que não precisava isso assim, não deram muita atenção para o clamor dos búlgaros. E assim que caiu o comunismo, quem foi para lá com muita força foi os Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová fizeram a evangelização e conseguiram muitos adeptos entre os búlgaros. Para você ter uma ideia, na Romênia, uma coisa muito forte na Romênia são os ciganos. Eles seguem uma visão completamente diferente do cristianismo protestante, não tem nada a ver com o protestantismo. E na Bulgária, hoje, os missiólogos entendem que foi um erro muito grande da igreja não ter feito a evangelização. Na queda, eu me lembro, quem é da minha idade ou do mais velho, quem se converteu também na década de 80, eu me converti em 85, era comum nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, a gente orar pelos irmãos que estavam na cortina de ferro. Orar pelos irmãos que estavam nos países comunistas. Quando aconteceu, em 91, o comunismo cair, que caiu o inimigo que a gente orou por tanto tempo para que caísse, as igrejas simplesmente ficaram como o cachorro que cai da mudança, perdeu o inimigo. Quem é que nós vamos orar? E ao invés de aproveitar com essa queda do muro e enviar vários missionários para evangelizar os países da cortina de ferro, não fizeram isso. Muito pelo contrário, passaram muito tempo sem fazer esse tipo de trabalho de evangelização. E as seitas aproveitaram essa brecha e foram entrando. E os muçulmanos também... Aí os muçulmanos espalharam mais ainda. Tem países hoje que não se permite, por exemplo, o Kurdistão, aqueles países que fazem com a Armênia, junto com a Armênia, lá, dificulta demais a evangelização hoje em dia. Por quê? Negligência das igrejas evangélicas, das igrejas protestantes na época. Não aproveitaram a oportunidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma coisa prática em relação à cidade. Nós vemos uma expansão, eu vejo algumas igrejas evangélicas aqui em Palmas, que eles têm... tá desenvolvendo um setor, um bairro em tal lugar.
Vamos comprar um lote lá, comprar 2 lotes lá naquele lugar, para construir uma igreja, para começar a fazer um trabalho de implantação da igreja. A igreja não faz isso. E eu confesso a você, como presbiteriano, muitas vezes nós somos, tem tem batista, tem irmão de outras denominação, muitas vezes nós somos acanhados, quando nós vamos querer comprar um lote, um terreno no lugar, aí o negócio já valorizou, ficou extremamente caro. Nós estamos querendo comprar um lote lá para comprar em Taquaral, para construir a nossa igreja presbiteriana em Taquaral, tá tudo um absurdo. Então, o preço está lá alto. E a gente está falando, pedindo ao Senhor, só ajuda, abre as portas para conseguir comprar um terreno desse. Eu estava andando em Brasília essa semana, sexta-feira, com o presbítero da igreja lá, nós estávamos fazendo uma reunião da Junta Regional de Educação Teológica da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele passando perto, ó, pastor, esse lote aqui onde a igreja está, dessa avenida, quando nós compramos isso aqui era baratinho, o cara vendeu, isso aqui funcionava uma serraria. Era uma serraria que funcionava aqui. Hoje, esse lote aqui vale mais de 2 milhões de reais. Hoje. Na época nós compramos, isso aqui era barato. Hoje vale mais de 2 milhões de reais. Então, falta em nós, o protestante, falta muitas vezes no meio do povo de Deus, mais rapidez. Nós somos muito lentos. E a história tem mostrado isso. Irmãos, essa responsabilidade não é para quem vem depois, não, é para nós agora. Se você vê, corra lá. Corra para lá para fazer o trabalho de evangelização, conseguir terreno mais barato, conseguir lote mais barato. Você quer plantar uma igreja hoje? Não tenho condição de plantar a igreja lá, vamos dizer assim, Morada do Sol 2. Quem conhece, quem vai para Taquarussul, tem a Morada do Sol 1, 2, 3 e vai estar subindo. Irmãos, tem igrejas evangélicas que chegam e já compra o lote lá. Já está garantido o lugar. Mas se a igreja... E seitas. Infelizmente, seitas chegam e compram. E a gente não há planejamento estratégico para isso. Então, onde é que nós estamos... Onde é que pode ser feito? O que é que pode ser feito? Tem que mudar o planejamento. Porque se nós não conseguirmos, as seitas conseguem comprar e põe dinheiro e compra, e muitas vezes os melhores lugares ficam... Veja, observa aqui em Palmas, onde a Universal do Reino de Deus está. Praticamente nos melhores lugares. Você vai em Taquaral, está numa avenida lá um pouquinho mais abaixo, antes daquele posto de Taquaral, está lá o tamanho da Universal do Reino de Deus. Vai aqui na Aureni 3, está a Universal do Reino de Deus, uma igreja também bem perto ali, ao lado da igreja, da Pague Preço Baixo, um lugar estratégico. Você vai aqui na Aureni 4, falando aqui na Aureni 4, está bem no meio do Aureni 4, na esquina, no meio da rotatória. Você vai na Teotônio Segurado, lugar estratégico, onde está a Universal do Reino de Deus, e eles construindo também a catedral deles. Eles compram lugares, é caro, monta estratégia e consegue comprar, isso é uma seita. E o que é que nós estamos fazendo? E o que é que nós vamos fazer para o futuro? Que estratégia as nossas igrejas fazem, a nossa liderança faz para fazer um trabalho missionário, para plantar a igreja nesses lugares? É difícil. Precisamos repensar. Bom, mais alguma pergunta? Gostaria que os irmãos compartilhassem. Não, pergunta nenhuma. Pergunta nenhuma, está todo mundo escalado. Gente, eu confesso a vocês que eu fiz assim uma coisa que não devia ter feito. Esse problema meu aqui da aula me gerou um pouco de desconforto. E eu não queria que acontecesse isso aqui comigo, nem com vocês também. E eu atropelei, passei por cima de muitas informações aqui que poderiam ser dadas, e hoje eu estou observando que está passando muitas informações sem ser dadas. Eu vou agora, em vez de dar para vocês uma pausa, nós vamos passar para vocês leitura. Vamos tirar esse tempo agora que está faltando
E nós vamos encerrar a aula hoje. Sexta-feira, nós vamos começar a fazer um trabalho falar sobre o islamismo, que é de 600 a 1300 depois de Cristo. Nós vamos falar especificamente sobre o islamismo, que é uma área que vamos falar sobre as cruzadas, sobre como o islamismo desenvolveu em toda a região na Europa, como na região do Oriente, e vamos ver sobre os malefícios, benefícios, malefícios também da cruzada. Vamos falar tudo sobre esse assunto. E é interessante que você vai poder lembrar que existe forma de você fazer. Eu estou fazendo um link com algumas séries que está tendo por aí. Eu não sei se você assistiu aquela primeira série das Cruzadas. Eu assisti as Cruzadas e vou falar uma coisa interessante aqui. Quem inventou o banco foi os Cruzados. Quem inventou os bancos, hoje os bancos atuais, foram os Cruzados que inventaram. Tem alguns benefícios, por exemplo. Eles iam sair da Europa para ir para a Terra Santa, que era para Jerusalém, para Israel. Então eles entregavam os Cruzados, olha, tem um X que eu vou entregar para vocês. Eles mandavam somente um bilhete para o indivíduo, ele chegava lá do outro lado com comprovação, o dinheiro já estava lá no outro lado. Não é que eles mandavam o dinheiro, é que ele já tinha haveres lá. Um fato bem interessante sobre a criação de bancos através dos cruzados. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do islamismo, vamos ver que tem muitas coisas que hoje nós não sabemos quase nada sobre o Islã, e o Islã também sabe a informação também sobre o cristianismo também de forma também errada, e nós vamos estar tratando sobre isso na aula de sexta-feira. E aí quero deter com vocês que eu fiz um curso específico de evangelização do Islã, como fazer um trabalho de evangelização entre os Islã e contar algumas histórias que aconteceu nesse curso que a gente estava fazendo, de informação que o professor passava para a gente, e que eu creio que vai ser muito bom para vocês. Se um dia quem quiser fazer um trabalho de Islã, evangelização sobre o islamismo, passar também leituras, passar indicação de livro para vocês conhecerem um pouco mais. Tem muitas informações erradas que nós temos hoje sobre o islamismo. A gente só tem uma ideia muito assim, vamos dizer, caricata, uma visão muito parecendo com um boneco mal feito, né? Então, essa aula vai ser muito bom para que os irmãos possam entender. E vamos falar mais um pouco, além do islamismo, nós vamos tratar sobre as missões católicas até 1700, onde eles trabalharam na América, na Índia, no Vietnã, também na China, no Japão. Então, vamos estar tratando sobre esse assunto. Tá ok? Mais alguma pergunta? Eu vou passar a leitura para vocês. Quem já leu o livro, quem já leu esse material artigo que eu passei aí? Alguém já leu ou não? Eu li, reverendo Laudemiro. Inclusive, a sua aula está bem colocada dentro do material que a gente leu e, assim, fico com o coração aliviado que a aula foi boa, a gente compreendeu e, ao ler o material lá, dá para fazer o link com todo o material que o senhor apresentou aí. Me chamou bastante atenção a questão dos visigodos lá, quando eles foram influenciados pelas pessoas que eles levavam cativas, né? Uhum. E aí eu lembrei daquela jovem que foi levada cativa por Naamã e que influenciou também a ele. Dá para ir fazendo o link com o que o irmão ensinou aí agora à noite, com o que a gente leu no material. É muito boa aula, tá? E o material que eu estou traduzindo para vocês, ele vai ajudar vocês muito bom, muito. Agora, esse material que eu mandei para vocês agora, que é as missões celtas, você vai encontrar para missões celta. Você vai lá de Iona, tem lá específico sobre Iona, e vocês vão encontrar, vejam onde eles começaram a fazer evangelização, para tantos lugares que fizeram evangelização. Falando também sobre os vikings, também muito bom. Aí vamos falar sobre a ascensão do islamismo, vai ser muito bom para a aula que vem, vocês lerem sobre esse assunto. Alcançando os saracenos, os 5 períodos da história missionária, romano, bárbaro, vikings, saracenos e confins da terra. A invasão dos vikings, vocês vão ver como é que os vikings fazem a invasão, e eles chegaram e até invadiram até Paris,
eles eram terríveis. E você vai encontrar a Era do Silêncio também, entre 1600 a 2000, a Era do Silêncio e a Era do Grande Avanço Missionário. Esse artigo é importante. E esse artigo foi tirado de um livro, se voltando um pouquinho mais também sobre a Rota das Primeiras Cruzadas, que vai ser muito bom para você, para a próxima aula, a gente está explicando para vocês. Esse material desse livro aqui foi tirado de um livro Perspectiva do Movimento Cristão Mundial. Eu vou disponibilizar esse livro completo, é um livro grande, é um livraço. Eu vou disponibilizar para vocês no grupo do Telegram. Então, eu tenho o irmão Raimundo, ainda que não tem, o irmão Raimundo Bila, que ainda não tem em Telegram, para a gente colocar lá no grupo, viu, irmão? Queria aí para poder a gente colocar lá no Telegram o seu nome, para você poder ter esse material em mãos. Material muito bom, perspectiva do movimento mundial, um material fantástico, utilizado muito atualmente pelos missiólogos. Quando for na hora de plantação de igreja, eu vou também citar um livro também que eu tenho ele físico, ele é todo colorido. Eu vou até mostrar para vocês, ele é todo colorido, é um livro caro. Eu comprei esse livro porque eu comprei de segunda mão, mas é um livro caro. É um livro caro, mas é um livro riquíssimo, que é da editora presbiteriana, da cultura cristã, mas é fantástico. Vê se vocês conseguem ver esse material aí. Estão vendo aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui a minha imagem, para que vocês possam ver. Estão vendo aí? Agora vocês estão vendo. Sim, sim. Dá para ver. Esse livro aqui, irmãos, ele é fantástico. Patrick Johnson, ele fez um material muito bom sobre a questão da evangelização dos povos. É excelente. Esse material aqui é uma pesquisa cheia de gráficos, é todo colorido. O material, ele é grande, não é um livrinho pequeno, não. Você vê o tamanho dele aqui, ó. O tamanho dele aqui, ele é grande. Ele é um livraço, ele é maior que uma folha A4. É todo colorido, todo cheio de gráficos, todo de informações, tudo isso aqui, ó. É um material que não tem disponível ele, a não ser dessa forma. Eles também têm quando eu comprei esse material, o pastor não me vendeu o CD que vem junto com ele, né? Talvez já até perdeu esse material. Mas um material que mostra todo o avanço missionário no mundo todo, como é que está a situação atual. É um livro recente, um livro utilizado... R$119. Quanto? 119. 119. Eu comprei ele por 100 reais, eu acho. Esse livro vale a pena você ter. Se você quer se envolver com missões, conhecer um pouco mais sobre a obra missionária, esse livro aqui é um livro indispensável. Indispensável. Esse livro aqui, para mim, foi uma das melhores aquisições. Teve esses dias que um pastor entrou em contato comigo, perguntando sobre como é que está o cristianismo atual. Ele vai mostrar aqui a situação da igreja. Ó. Eu pude apresentar para você a situação da igreja entre 300 anos a 400 anos de Cristo. Eu posso até ver se eu tenho esse material aqui já, que eu posso passar para vocês. Eu tive que digitalizar e passar para ele. O mundo cristão até ele vai levantando e mostrando tudo em mapas e gráficos. Tudo em mapas e gráficos, até atualmente. Ele começa desde o cristianismo, vai mostrando até onde é que está a influência do cristianismo desenvolvendo no mundo todo, desde os primeiros séculos até atualmente. Então, um material que vale a pena você ter. Quer saber um pouco mais? A história 20 séculos depois de Cristo. Vou ver se eu tenho esse material já aqui, aí eu posso passar para vocês. Porque eu fiz a cópia de algumas coisas, que um pastor estava super preocupado, ia fazer um trabalho missionário sobre missões e queria pegar algumas informações, como está atualmente a igreja, onde é que está, onde é que alcançou, onde é que o cristianismo está. Então, peguei esse material, tentei conversar com ele, falei com ele, mas ele ficou, aí eu disse, reverendo, deixa eu tirar uma cópia disso aqui. Eu consegui digitalizar uma boa parte aqui do material e passei para ele. E vale a pena você ter. Eu falei sobre as religiões do mundo, quais são as religiões que tem no mundo, onde é que está a influência e tal. Isso aqui tem tudo em gráfico e mapas. Em mapas. Esse aqui é um material indispensável para quem quer trabalhar com missões, quem trabalhar com plantação de igreja.
esse material aqui eu recomendo mesmo. Esse Patrick Johnstone é um dos maiores pesquisadores na área de missiologia, de levantamento de gráficos e de dados em todo o mundo. É excelente esse material. E nós utilizávamos na década de 90 um material de oração que ele falava sobre os povos. Hoje, lá na frente, eu vou indicar para vocês, existem umas missões que criam cartões de oração. Eu pegava esse cartão de oração, tinha alguns que eram em português, outros que eram em inglês, eu traduzia para português e começava a distribuir para o pessoal. Se eu não me engano, a missão Josué é o nome da missão. Eu vou olhar aqui direitinho e vou passar para vocês. Eu comecei a compartilhar com muitas pessoas sobre a oração de outros povos. Irmãos, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar desesperado. Comecei a ficar assim, meu Deus, tem muitos povos para ser alcançado. E aqui no Brasil, eu fui fazer a pesquisa com esse material. Gente, o que tem de gente a ser alcançada aqui no Brasil? Falando aqui de etnias a ser alcançadas aqui no Brasil. Muitas etnias a ser alcançadas. Muitos povos ainda que não foram alcançados aqui no Brasil. E o que nós estamos fazendo? Temos que despertar para o missionário. Eu mandava esse material para muita gente. Deixa eu dar uma olhada onde é que eu tenho esse material aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês uma boa parte desse material para vocês. É só que eu fiquei tão assim, e comecei, eu não vi a reação do povo, nem nada, eu digo, meu Deus, não é possível que só eu tô chorando aqui nesse negócio. E eu lia, que aí tem as informações sobre o povo, tem as informações, os desafios desse povo, o que eles estão precisando atualmente, e tem um material atualíssimo. Então eu pegava um site de missões, e eu fiquei assim pensando, meu Deus, nós estamos muito acanhados, tem muita coisa a ser feita, e o povo está pensando só em si mesmo, só em si mesmo. Como é que eu posso para fazer a evangelização desse povo? Aí ele mostra algumas informações bem atuais. O ano passado aconteceu isso, esse ano aconteceu isso, o mês passado aconteceu isso. Alguns eles têm informações bem atuais, alguns eles têm informação de 2 anos, 3 anos. Eu vou passar para vocês possam ter conhecimento também. Tá ok? Vou compartilhar os links para que vocês possam ver. Você conhecer, você vai... Se você tiver sensibilidade missionária como eu, você vai chorar em alguns pontos. Eu espero que isso aconteça com você. O nosso desejo também nessa aula é que você haja um despertamento muito forte na área de missões no seu coração. Essa parte histórica pode parecendo um pouco chata, um pouco enjoada, mas é necessário você saber o quantas pessoas deram a vida por amor a Cristo e que falaram do amor de Deus no mundo afora. Então, não ache isso como fosse algo que não fosse bom para você, mas com certeza é algo muito bom para nosso conhecimento e para nossa fé também. Nós vamos encerrar então essa aula de hoje, depois eu vou passar informações para vocês, eu vou passar mais informações tanto no Telegram, como também quem tem o Telegram, lembre disso aí, por isso que é importante você ter o Telegram. Todo o material, tem material, a aula está sendo gravada, eu não sei se o irmão conseguiu gravar a aula, Abimael. Conseguiu gravar a aula, vai disponibilizar também lá no Telegram, e o link do Telegram, e não deixe de você pegar esse material. Não deixe você... Eu acho que hoje ele não conseguiu. Ele botou aí que sim. Tá, então se ele beleza. gravou, tá tudo bem. Então tá joia, vai ser disponibilizado para que os irmãos possam assistir. E aí eu vou passar mais informações, até sexta-feira eu passo mais informações sobre aquilo que eu falei para vocês aqui, sobre esse site, sobre de oração por povos. É um site que é feito pela igreja, pelos missionários coreanos. Eles são muito bons nessa área de pesquisa, para dar informações sobre povos missionários no mundo todo. Tá ok? Deus abençoe, vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir para o nosso irmão. Oi. Só fazer a chamada aqui. Beleza. Pode fazer aí, meu irmão. Vamos lá. A Adriana Araújo. Presente. Araújo.
Presente. Diogo, Presente. Edson, Presente. Fábio, Presente. Ileone, ela tá aí? Quem? A Gilene? Presente. Que eu não Ah. entendi o nome. Que eu não entendi o nome. Não, tranquilo. O Kleber, Eu, presente. a Lia, Presente. Lília Araújo, Presente. Luzineide, Presente. Paulo Anderson, Presente. Raimundo. Presente. Agora, esse solo escritura aqui Esse é Abimael. é o Abimael, né? É. Solane, Presente. Tássila, Presente. Zerulha. Presente. O áudio não estava abrindo. Obrigado aí, meus irmãos. A irmã Cíntia saiu mesmo, né? Não vai participar, não? Eu estou presente. Ah, tem a Kelly Ribeiro também, viu? A Kelly Irmão, O Ribeiro. celular descarregou, mas... irmão Áureo. Deixa eu ver. Oi. O Meet Attendance, ele tem uma extensão que o irmão faz a chamada toda e ele imprime a lista já lá no Excel. E aí é só enviar para o seu e-mail de todas as pessoas que estão participando da aula. Inclusive até com o tempo que participaram, a hora que entrou, a hora que... Ó. Eu tô fazendo isso aqui. A chamada é mesmo a questão do confirmamento. Uhum. A, a Ok. irmã, a irmã Cíntia, ela parece que falou que na quarta-feira ela tinha dificuldade, não se lembra? Na sexta-feira Não, tudo bem. Era na sexta que ela tinha dificuldade. Aí na sexta, então não Era. sei. Então não sei por que ela não assistiu. Vou ver com ela e depois eu repasso. Tá ok. Irmão, parceiro, Faz, viu? é o Jobson. Eu estava compartilhando a minha tela com a Luzineide, aí eu não apareci aí. Você não me chamou aí, Jobson. Que a Luzineide, a gente estava usando um celular Não, só. na última conversa que eu conversei com ela, ela me explicou. Ah, sim. Tá joia, velho. Que Deus abençoe. Vou pedir para o Kleber fazer uma oração para nós encerrarmos. Graças te damos, ó Pai, porque tu nos dás a oportunidade de, através dessa tecnologia, podermos estudar mais de ti e aprendermos mais da tua palavra. Abençoa cada um participante deste curso e principalmente desta aula, que tu possas abrir nossas mentes, Pai, para que nós possamos entender aquilo que tu queres para as nossas vidas e também para aprimorando para o teu trabalho aqui na terra. Dá-nos a noite de paz e descanso na próxima sexta-feira possamos estar apostos e atentos para mais um dia de aula. Em nome de Jesus te agradecemos, te pedimos. Amém. Amém.